Glória a Deus, amém? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 16. Aleluia. Gênesis, capítulo 35, verso 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Partindo de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Senhor, é a tua palavra. Fale conosco esta noite, Senhor. Nos capacita, nos dá sabedoria, no poder do nome de Jesus, e que nós venhamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentarem. Igreja, hoje tenho algo que Deus me deu uma revelação. Quando estava meditando nesta palavra, fala a respeito dos nomes, e acredito que é uma revelação para transformar a nossa vida. Então que você possa ficar atento a esta palavra no poder do nome de Jesus. A Bíblia fala então que Jacó casa com Raquel. Quem conhece a história de Jacó sabe que ele sai fugido da casa de seus pais. Vou voltar um pouquinho na história para entender, até nós chegarmos aí. Ele sai fugido da casa de seus pais por causa do seu irmão. Quando ele chega em Betel, ele faz uma aliança com Deus. Ele fala: Senhor, se o Senhor for comigo aonde eu tenho que ir, me der pão para me comer, roupa para me vestir, não me falta nada, tudo que o Senhor colocar na minha mão eu darei o dízimo. Fez uma aliança aonde ele teve um sonho, onde ele tinha um azeite, e ele jogou sobre aquela pedra e edificou um altar ali. E ele foi para a casa do seu tio. Chegando na casa do seu tio, a Bíblia diz que quando ele viu Raquel, ele se apaixonou por ela. Ele falou para o tio dele: Ô tio, eu vou trabalhar, no fim de 7 anos eu casarei com Raquel. O tio dele: tá bom. Aí diz que ele casou, ou ele trabalhou 7 anos. Só que no dia do casamento, a noiva ficava na tenda e ele entrava na tenda escura. E aí o tio dele pegou, em vez de dar Raquel, deu Lia. E ele ficou muito bravo, falou: tio, o senhor prometeu. Ele falou: não, só que aqui nós temos que primeiro casar a mais velha. Ele falou: então mais 7 anos para me casar com Lia. E disse com Raquel. E ele trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. E aí, no final de 20 anos trabalhar para o seu tio, a Bíblia fala que ele vai voltar para a terra do seu pai. E ele saiu de lá debaixo de um juramento, que o seu irmão disse: a hora que o pai morrer, eu te mato. E nesse caminhar ele já teve um monte de filhos. Teve filhos com Lia, teve filhos com a serva da Lia, teve filhos com a serva de Raquel, e nada de filhos de Raquel, até que Deus aí abre o ventre de Raquel e nasce José. Nasce José, e a Bíblia fala que ele então vai voltar para a terra do seu irmão, ou dos seus pais. E nesse caminho, a Bíblia fala que ela fica grávida de novo na sua velhice. E na sua velhice, quando ela tem a luz, nasce o menino. Por causa disso ela morre e põe o nome de Benoni. Eu fui estudar qual era o significado dessas palavras, desses nomes, porque naquela época sempre eles davam o nome ao significado. Então esse nome ia ficar para o menino aonde ele iria. E a Bíblia fala então que eles deu o nome a ele de Benoni, que é
segundo o que está dizendo, ele era filho de dores. Filho das dores. Mas o seu pai, como sabia que ele ia crescer e ninguém ia olhar para ele para ver que ele tinha aquilo carregado, já ia ser difícil para ele. Saber que no dia que ele nasce, sua mãe morre. Já seria difícil para ele ter isso no coração. Então o seu pai pega e tira esse nome e coloca Benjamim. Que o significado é filho da felicidade ou filho da sua mão direita. E o que o Senhor quer dizer? Qual é a revelação que Deus dá a isso? E aí eu fui saber o que é o significado do nome Raquel. Raquel significa uma ovelha mansa. Uma ovelha. E com isso então nós aprendemos o que, pastor? Nós entendemos então por causa que nasce o filho da felicidade, tem que se morrer uma ovelha. Houve como se fosse um sacrifício ali, porque a sua mãe morre, e para que ele não ficasse com aquele nome triste, o seu pai diz, porque era o filho da velhice, e colocou filho da felicidade. Deus então traz felicidade para o coração de Jacó ao perder a mulher que ele amava, Raquel. A mulher que ele tinha como alguém que era como se fosse para ser uma ovelha. E nós aprendemos então que muitas das vezes na nossa vida nós nunca vamos ter aquilo que queremos. Algo nós temos que abrir mão. Deus nos mostra que muitas das vezes tem situações que nós temos que abrir mão. E ter um sacrifício para que nós tenhamos a felicidade. Diga-se então, o nome dele é até mudado, de Jacó. Jacó quer dizer aquele que nasceu grudado, aquele que toma pelo calcanhar. E Deus coloca o nome dele de Israel, que é aquele que luta com Deus. A vida de Jacó tem muito aprendizado aí. E do que nós temos abrido mão para que nós venhamos ter o filho da felicidade? O que o Senhor está querendo dizer? Porque muitas das vezes nós estamos apegados a algo que nós tentamos colocar no lugar de Deus. A Bíblia fala que Jacó amava Raquel. Por isso, muitos acham então que Raquel era a preferida. Ele não ligava para as outras. E ele não tinha só um filho. A Bíblia diz que Jacó, até o nascimento, antes do nascimento de Benjamim, ele tinha 11 filhos. Quando nasce Benjamim, Jacó tem então 12. Aonde vai dar as tribos? Lógico que José não vai entrar na tribo. É os filhos de José que dão o nome à tribo. Mas Jacó precisou perder algo que ele amava para que conquistasse o sonho que ele queria. Ele era muito apegado a Raquel. Tudo que ele fazia, ele voltava-se a Raquel. E muitas das vezes nós estamos assim, apegado a tanta uma coisa que nós não estamos conseguindo enxergar que Deus tem muito mais para nós. Deus tem tanta coisa para nos dar, mas nós ficamos apegados a pequenas coisas, a pequenas situações, a pequenos objetos. E Deus quer nos dar a felicidade, quer fazer com que nós estejamos, mesmo em meia luta, mais felizes, porque Ele que nos sustenta. E aonde você tem colocado a sua confiança? Será em Raquel? Na sua ovelhinha? Naquilo que você acha que ser bonzinho? Aonde nós temos colocado a nossa confiança? No parente nosso? Na nossa esposa? No nosso marido? Nos nossos bens? Porque muitas das vezes nós colocamos confiança naquilo que não vai nos dar sustentabilidade, que vai um dia acabar. Imagino eu que Jacó imaginava que ele perderia qualquer uma das esposas, menos Raquel. Isso já teria perdido
a filha, a amante, a concubina dele. A Bíblia fala assim, ó: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Por quê? Deus muda o nome de Jacó. Deus queria que Jacó deixasse tudo para trás. Queria que dali em diante ele tivesse uma nova vida. Uma vida antes de lutar com Deus e outra vida após lutar com Deus. Que, no entanto, a Bíblia fala que quando ele tinha o medo de encontrar com seu irmão, mas quando ele encontra com seu irmão, as pazes, porque ele já não era mais aquele que era o que estava grudado aos pés de seu irmão. Ele não dependia mais do seu irmão para nada. Ele dependia simplesmente dele. Então Deus o troca o seu nome. Coloca: você lutou com Deus, né? Eu sei que lutou com Deus. Então você não vai ser mais Jacó, você vai ser Israel a partir de hoje. O que você viveu até agora não vai ser mais o mesmo. No entanto, Deus permite que o anjo toque nele e ele se muda. Porque quando viu de longe já sabia que era Jacó. Porque ele estava andando mancando. Porque o anjo, a Bíblia diz que o anjo toca no lado da coxa dele. E ele diz para o anjo: só largo quando o Senhor me abençoar. Talvez ele tinha ali perdido a esperança porque vê a sua mulher amada morrer. Talvez toda vez que ele olhava para o seu filho Benjamim, ele lembrava da sua esposa. Talvez ele encontrava o seu filho Benjamim chorando por saber que ele era o culpado da morte da sua esposa. Porque quando Benjamim nasce, ela morre. Por isso ela põe o nome de dor nele. Porque ela sentiu muita dor. No versículo 17 diz: em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Há uma mudança de decreto ali. Uma mudança de situação neste lugar. Talvez nós não paramos para pensar, mas aqui é mudada a história. Nomes foram mudados. Situações foram transformadas. Talvez as esperanças de Jacó era simplesmente a sua mulher. Porque nós sabemos que quando nós vivemos muito tempo ao lado de uma pessoa, quando essa pessoa morre, nós sentimos muito. Sentimos muitas faltas. E a Bíblia diz que este parto, esta criança veio na velhice de Raquel. Essa criança veio que talvez no momento que eles nem esperavam. Que, no entanto, a Bíblia fala que quando Jacó encontra com o seu irmão, eles têm uma aliança. E eles caminham junto. E a Bíblia diz que eles vivem junto até Jacó morrer. Depois que Jacó morre, que eles enterram seus pais, Esaú vai embora. Porque aquela terra era prometida para Jacó. Aquela bênção era prometida para Jacó. Mas Jacó tinha que abrir mão. E muitas das vezes nós não abrimos mão. Ficamos apegados. Aí Deus tem que vir e tirar. Para que nós despertamos. Para nós poder entender o que Deus tem para a nossa vida. Lutar com Deus e vencer. Quem lutou com Deus e venceu? Quem de nós iria imaginar se não fosse um homem chamado Jacó? Se não tivesse escrito na palavra de Deus, será que nós acreditaríamos numa situação dessa? Qual seria a nossa atitude quando alguém falasse: existiu um homem que lutou com Deus e venceu a batalha? Ele edificou ali um altar. O lugar chamou El Betel, porque ali Deus
se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Ele foi e voltou no mesmo lugar que quando ele estava fugindo do irmão dele. Ele teve a revelação da escada. Deus ali faz ele entrar num confronto e põe o nome de El Betel, casa de Deus. Deus manda ele construir algo, porque foi aonde ele fez um voto. Isso eu entendo que muitas das vezes é necessário nós congregarmos numa igreja. Porque aqui Deus falou para ele, faz um altar aí, constrói aí, um lugar de adorar a Deus, aonde Deus se manifestou pela primeira vez na vida dele, aonde ele talvez não imaginava que ele chegaria aonde chegou. Era um peregrino errante, indo em desespero, em fuga, sem Deus, seus pais e sua mãe que o protegia. Só Ele mesmo e Deus, quando manifesta a Ele. Mas pastor, por que ele teve que viver essa situação? Porque a Bíblia diz que ele seria chamado para isso. Você é o menor, o maior vai te servir. Ou seja, você vai ser maior do que o seu irmão. De ti vai sair reis. Deus disse para Jacó, da sua descendência vai sair reis. Alguém que governe. Por isso que hoje você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje você se chamará Israel. Mudança. Talvez nós estamos precisando do quê? Para que Deus nos mude. Aonde você quer que Deus tenha que mexer para que a sua vida possa ser mudada? Muitas das vezes Deus está falando, Deus está chamando a nossa atenção, mas mesmo assim nós não damos ouvido. Será que nós teremos que ficar como Jacó? Jacó sai da casa do seu tio, depois de conquistar muita coisa, ele está indo embora. Os seus bois, os seus animais, as pessoas que trabalhavam com ele, as suas esposas, os seus filhos, e indo numa incerteza que talvez tinha no coração dele: a hora que eu encontrar meu irmão, ele vai me matar se meu pai já estiver morto. Porque essa era a palavra que o seu irmão tinha dito para ele: quando o pai falecer, eu te mato. E aí? Palavra de decreto foi dada para ele. Situações difíceis ficou diante de Jacó, mas ele tinha que enfrentar. Aí que nos pega. Muitas das vezes estamos fazendo as coisas e não estamos conseguindo enfrentar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Escolhemos um monte de desculpa. Eu não tenho capacidade, eu não tenho certeza se Deus me chamou. Mas você pergunta para ela: se você morresse e quer ir para o céu, ela quer. Porque ela tem certeza de que quer ir para o céu, mas não tem certeza se Deus chamou e se Deus capacitou. Como eu disse esses dias para uma pessoa lá no serviço, ela disse que estava difícil porque ela estava aprendendo. Aí ela falou assim: mas tem uma palavra que diz como é que é. Eu falei: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Nenhum de nós temos capacidade de nós mesmos, mas é Deus que nos capacita, que vai nos dando entendimento e sabedoria para lidar com as situações. Mas primeiro temos que enfrentar o difícil, as situações adversas. Jacó, se nós lermos a história dele, é como se ele vivesse debaixo, como diziam os antigos, da saia da sua mãe. Seu irmão era caçador e ele vivia entre tendas. Mas chegou um momento que ele precisou abrir mão de tudo, do colo da mãe, precisou abrir mão de tudo, da proteção do pai, precisou abrir mão de tudo, dos benefícios que o seu pai tinha que providenciava. Abrir mão daquele que foi chamado por primogênito, Isaac, de Abraão.
Então a Bíblia diz que ele tem que fugir dali. Olha que situação. Ele sai de uma situação difícil, correndo, quando volta numa situação de dor, de perca. Vida talvez financeira estabilizada, mas e o emocional? E o emocional? Muitos por aí estão assim. Vida financeira estabilizada, tem o que quer, mas o emocional destruído. Se você conversar 10 minutos ou no máximo com a pessoa, depende do que ela falar, ela já chora. Já passou por 1, 2, 3 casamentos. O que é isso? Vida emocional destabilizada. Jacó estava com uma só vida emocional ali, com sentimentos de dores, de perca. Será que nós temos que passar por essa situação de perca para entender que Deus está nos chamando para ser um representante de Deus? Deus está falando comigo e com você. O que nós temos que abrir mão para não passar por dores? Ou precisamos ter percas para que nós entendamos que Deus quer que nós vamos para aquele lugar? Para Ele entregar para nós a alegria, o filho da felicidade, um presente de Deus. Imagino eu que ali Jacó estava com 2 sentimentos. A alegria do seu filho caçula nascendo e a perca da esposa que ali amava. Como você vai consolar, como você vai falar para um homem assim? Na velhice, perdendo a esposa que ama e nascendo o seu filho. E olha aqui para frente ainda tem mais. Se nós não tivermos firmado com Deus, nós vamos sempre cair na emocional. Pode ver que tem pessoas que até mesmo que pregam, que se matam. Porque às vezes nós não conseguimos abrir o nosso coração para Deus. Vamos guardando a situação, até que acaba-se o prazer de viver. Porque a vida emocional está caída. Se não se apegar a Deus, a oração, a esperança, a entender que Deus tem muito mais do que aquele momento que você está vivendo para lhe dar, para entender que Deus tem algo para nos oferecer, que aquilo ali não é o fim. É difícil, mas não é o fim. É doloroso, mas não é o fim. Temos que continuar. A vida não pode parar por capricho meu ou seu. Não quero mais. Não vou mais para a igreja. Não quero mais saber de Deus. Com coisas, se você abrir mão de Deus, a sua vida vai melhorar. Engano. A tendência é piorar. E muitos fizeram isso, nós vemos hoje na onde? Na sarjeta. Se não está lá, está beirando. Ou está envolvido com drogas, com álcool, prostituição. Por quê? Se deixou levar pela vida emocional. No momento da dificuldade. No momento da transição. No momento da dor. No momento da perca. Mas ele perdeu a sua esposa, mas Deus deu o filho. A ovelha foi sacrificada. A Bíblia diz que Jacó não parou. Jacó continuou. Jacó permaneceu. A vida que segue. Lutas vão vir novamente, mas a vida que segue. Qual é o seu objetivo? Ter uma vida legal, bacana aqui? Ter condições? Ter bens? Ter status? Ter reconhecimento humano? A Bíblia diz que Jesus foi jejuar 40 dias no deserto.
deu fome quem aparece para ele? A Bíblia diz que é o adversário. E fala para ele: se você é filho de Deus, faz essa pedra virar pão. Momento difícil. Mas eu sou o próprio Deus. Não preciso pedir para Deus, não. Eu vou fazer a pedra virar em pão. Foi isso que Jesus disse? Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ah, é? Então vamos ali. Te ofereço tudo isso aqui, ó. Tá alto, tá? Então joga-se daí. Porque está escrito também que aos seus anjos dará ordem para que você não tropece em pedra alguma. Jesus disse, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, falou para Satanás. E ele deve então apresentar para ele o que muitos querem hoje: riqueza, reino, fama, reconhecimento humano. Fala, ó, eu tenho tudo isso aí, ó, o mundo é meu, escolhe aí. Se você ajoelhar e me adorar, eu te dou. É o que muitos estão fazendo e nem estão percebendo. Por correr atrás de riquezas, de bens, estão adorando outro Deus, achando que estão adorando a Jesus. Estão se perdendo na essência. A Bíblia diz que Jesus disse para ele assim, ó: adorarás somente o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que o diabo foi embora, os anjos veio e o alimentou. E atrás do que nós estamos correndo? Nós que somos humanos. Jesus não podia ter falado: isso daí só é seu porque nós te entregamos em tuas mãos, por causa do pecado de Adão. Mas ele disse: não, adorarás só o Senhor teu Deus. Nós temos um Deus que tem que ser adorado. Não é bens, não é riqueza, não é status. Como muitos estão vindo para a igreja por causa de status e bens. Porque se eu pregar aqui riquezas e bens, porque é pregada a palavra para mudar, a mudança, a transformação. Porque Jesus disse assim, ó: se o homem esperar em Deus tudo somente nesta terra, ele é o mais miserável que tem. Então nós não podemos esperar em Deus só coisas aqui. Nós temos que esperar em Deus no reino dos céus. Porque Jesus falou assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Por isso eu vou preparar lugar, mas voltarei a buscar. Jesus vai vir buscar a igreja, sem mancha e sem mácula, como uma ovelha. E nós? Será que nós podemos então, a partir de hoje, lutar com Deus? Será que nós poderíamos ter a ousadia de Jacó? Falar: não, Senhor, a partir de hoje, o Senhor colocar na minha mão, o Senhor confiar em mim, eu vou para cima, eu vou fazer, mesmo se haver perca, mesmo se haver dor, mesmo se haver as dificuldades, mesmo se haver algum revés da vida, alguém não acreditar, as pessoas duvidarem, porque isso vai ter, as pessoas vão traírem, mas eu quero saber de fazer o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor tem para mim. Debaixo de dores também tem felicidade. Debaixo de lutas também tem conquista. Foi uma promessa a terra onde seu irmão estava, onde seu pai morava. A promessa era para Jacó. Que no entanto, se continuar lendo, a Bíblia fala que depois que seu pai morre, Jacó, Esaú enterra seu pai e Esaú vai embora. Porque eles não poderiam morar junto, porque os bens deles eram muito grandes. Não cabia eles naquela terra. Esaú disse: eu vou embora, meu irmão. Já enterramos nosso pai. Já se consertaram. Já não é mais Jacó. Agora é alguém que vence as suas lutas, que vence as suas dificuldades, que vence as suas percas. Porque Jacó, quando luta com o anjo, ele venceu não só a Deus, mas a Bíblia diz que ele luta com os anjos e os homens e vence.
Eu acho que a luta maior que ele venceu foi a perda da sua esposa, no momento que era para ser a maior alegria da sua vida. Sua esposa que ama, ou seu filho mais novo nascendo, o filho da velhice, Raquel, aquela que ele trabalhou 14 anos para poder estar junto. 14 anos é uma vida. 14 anos ele se dedicou para tê-las no braço. Poderia muito bem, já casei mesmo, para que eu vou trabalhar mais 7 anos? Mas não, ele disse que ele amava a Raquel. Ele foi lá então, lutou para ter Raquel, batalhou. Não, essa ovelha é minha, vou lutar por ela. E por que nós estamos lutando? Às vezes nem pelos nossos filhos direito, nem por nós mesmos. Não conseguimos abrir mão de nada, porque estamos apegados às situações. As situações vai nos abraçando, vai cada dia mais e mais nos sufocando para matar a nossa fé, fazer com que nós paramos de ver o poder de Deus. Você quer ver um exemplo? Eu lembro que quando meu pastor falava em fazer vigília, todos nós já começávamos a jejuar na semana. Os obreiros já começavam a jejuar. Por quê? Queria ver a manifestação de Deus na igreja. Queria ver o poder de Deus na igreja. Tinha certeza que Deus ia se manifestar de alguma maneira, porque o povo tinha voltado o coração para adorar a Deus, independente da sua perca, independente da sua dor, independente das suas dificuldades que estava vivendo. Uns era financeiro, outros era saúde, outros era a conversão dos parentes. Todos, cada um tinha as suas dores, cada um tinha a sua dificuldade, as suas percas, mas mesmo assim não abria mão de ter um envolvimento com Deus, de chegar no grande dia, a hora que dobrar o joelho para orar, a glória de Deus descer, e sentia pairando no ar a presença de Deus assim. Você entrava no templo, você sentia, porque todo mundo estava no mesmo espírito. Todo mundo queria a mesma coisa, a presença de Deus, a unção de Deus. Não queria nem saber das suas dores, não queria nem saber das suas dificuldades, não queria nem saber das suas enfermidades. O que eles queriam mesmo era a glória. E Deus se manifestava. E Deus ali então abriu os céus. E hoje, como está a igreja? E hoje, como nós estamos? Eu sou a igreja, eu faço parte da igreja. Será que eu estou me dedicando? Será que eu estou me consagrando? Será que eu estou buscando a Deus como deveria? Será que se Deus falar assim, chegou o momento, e como dizem os pastores aí, cantar a ceia, eu vou para a glória? É uma pergunta. Porque dificuldades nós vamos ter enquanto estiver aqui. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu as nossas dores, as nossas dificuldades, a maldição do pecado. Ele venceu por nós. Ele levou na cruz do Calvário por nós. Então por que nós não queremos mais o adorá-lo? Porque nós não queremos mais, em meio às percas e às dificuldades, permanecer firme e fiel? Será que estamos olhando para aquilo que mais o diabo nos oferece? Como apresentou para Jesus? No pináculo do templo? No lugar mais alto? Onde dá para ver a glória dos reinos? As riquezas?
As pessoas estão olhando para aquilo que o inimigo tem nos apresentado e esquecendo de fazer a adoração a Deus. Esquecendo de chegar ao culto para adorar a Deus. Como eu sempre digo, o culto é para nós nos entregarmos, não é para nós recebermos. Quando nós viemos para a igreja no intuito de se entregar, a glória de Deus se manifesta. Mas se nós vemos só querendo receber, eu quero receber. Uma porta de trabalho, uma chave de casa, uma chave de carro. Deus tem poder para isso? Tem. Mas se a intenção do seu coração é só essa, não vai ter. A intenção de você vir para a igreja é essa, receber bens materiais. E a salvação? Morreu? Acabou. Ninguém leva carro, ninguém leva nada. Eu vi até um vídeo aí que estava circulando na internet, um cara falando, depois que a gente morre, depois que morre, alguns vão chorar horas, outros instantes, outros dias, mas tudo que é seu, nem filho vai guardar. Então o que eles vão fazer? Vão colocar uma roupa mais ou menos em você lá, e tchau. O que se dava valor, eles vão vender, jogar fora, doar. E nós valorizando coisas que para nós tem um valor, amanhã não vai servir para nada. Amanhã não vai servir nem sequer para enfeite de estante. Não vai servir para nada. E nós estamos buscando o quê? De Deus, o quê? Por isso que Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se ele der, amém. Se não der, amém também. Bom exemplo é Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que jeito que eu vim do ventre da minha mãe nu? Então é para lá, eu vou voltar nu. Então por que estamos preocupados? Não posso nem riscar meu carro. As pessoas estão apegadas. Depende do tipo de carro, a pessoa, seu filho vai falar: esse carro é velho, pai. Vou vender para ver se eu compro um melhor. Se apegar a bens, a condições. Nós não temos que nos preparar, pastor. Uma coisa é você se preparar, uma coisa é você trabalhar para ter uma estabilidade, e outra coisa é você colocar o coração nisso daí. Outra coisa é você batalhar simplesmente só nesse objetivo. Você não vai no culto hoje? Não, vou trabalhar até mais tarde porque eu preciso ganhar hora extra. Mas quem que abriu o emprego para você? Não foi Deus? Será que o que você ganha ele não é capaz de fazer você vencer através disso? Mas aí, se a gente ganha 2, quer ganhar 4. Se ganha 4, quer ganhar 8. Nunca estamos satisfeitos. Lembro quando eu comecei a trabalhar, que eu me converti, o salário era baixinho. Uma mixaria. Mas dava para mim trazer o arroz e feijão para dentro de casa. Lá tem uma empresa, vai pagar tanto, dá para ir no culto? Não for. Amor, o que você acha? Não é de Deus, então eu não falo. Então você tem que passar a necessidade? Não, você tem que confiar que Deus pode suprir a sua necessidade. Ou você confia em Deus ou não. Já pensou se Abraão chega no pé do monte e fala: não tem um cordeiro, eu não vou subir não. Mas o que Abraão disse para os moços? Os homens que estavam com ele: vocês aguardam aqui, que eu vou subir com o menino, nós vamos adorar e vamos voltar. Olha a confiança, sabendo que Deus tinha pedido o menino para o sacrifício. Nós vamos subir, vocês aguardam aí, nós vamos lá, que Deus mandou fazer o sacrifício lá. Eu e o menino vamos subir, nós vamos adorar a Deus e vamos voltar. Imagino eu que Abraão falou assim: mesmo se eu matar, Deus vai ressuscitar, porque deu um filho para mim que já estou velho, para minha esposa que está com a idade avançada. Se deu, então ele tem poder para isso. Quando ele vai matar o menino, o que Deus grita? O anjo brada: Abraão,
Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você confia em mim. Agora eu sei. Que Deus é esse? É Deus que prova a intenção do coração. É Deus que quer ver se o seu coração está nele mesmo ou está naquilo que você está obtendo. Aquilo que é o seu refúgio. Não, eu confio em Deus. Mas se não for trabalho, Deus tem poder para abrir portas. De um jeito ou de outro, Ele vai manter. Porque Ele é Deus. Ou a gente acredita na palavra que nós temos pregado, ou abrimos mão. Ou voltamos para trás, estaca zero. Como alguém pagão, alguém que não crê. Alguém que não tem uma intimidade com Deus. Ou Deus honra a nossa fé, ou Deus não é conosco. Como assim, pastor? Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Ele te prometeu algo? Então vai. Lembro que quando eu fui entrar na empresa que eu estou, falei: Senhor, eu não quero trabalhar nessa empresa. Mas se for para mim lá pregar o seu evangelho, que dê tudo certo. Meia hora que eu estava na empresa, eu liguei para a mulher: amor, estou empregado. Não fiz nada, não fiz nem meus documentos. Foi eles que tiraram o cheque, eles fizeram tudo. A única coisa que eu fiz para entrar lá foi abrir a conta no banco. Mas foi tudo a empresa. Fui num dia lá, no outro dia eu já fui lá levar a conta e já saí com o uniforme. E no outro dia já estava lá trabalhando. Porque era acreditar que Deus vai. Eu falei assim para a mulher na casa que eu morava: hoje é janeiro. Fevereiro eu começo a trabalhar, em março eu pago o aluguel. Porque era época de pandemia. Então eu estava pagando aluguel pela metade, porque não estava tendo recurso. O outro lanche que nós tínhamos ali fechou porque o povo não ia, porque mandou fechar, não podia ficar aberto. Aí eu falei: nós estamos no fim de janeiro. Fevereiro eu começo a trabalhar, em março eu pago o aluguel. 19 de fevereiro foi meu primeiro dia de trabalho. Ainda nem deu para pagar todo o aluguel, eu fiz um empréstimo com o banco. Mas Deus proveu. E de lá para cá, graças a Deus, não tem faltado nada, porque eu confiei que Deus ia abrir a porta para mim. Fui de onde eu não queria, porque Deus mandou ir. Tem horas que Deus manda a gente em um lugar que a gente não quer. Manda fazer algo que a gente não quer. Por isso que muitas das vezes as pessoas lutam. As pessoas brigam porque não quer aceitar a direção de Deus. Não quer aceitar que Deus está mostrando para ele. Aí quer fazer do jeito dele. Como Abraão fez. Eu já estou velho. Aí Sara falou: pega essa mulher aí, a escrava, ela vai dar um filho para nós. Deus mandou ele falar isso? Não, Deus falou assim: teu ventre é de você, Abraão, que vai ter o pai de nações. É de ti que vai sair. Ele já queria, tirou, foi, teve outra mulher. Aí com 100 anos chega a bênção. Talvez já estava até desesperado. Estou de cabelo branco, 100 anos, agora não vai acontecer mais nada. E eu, velhinho, minha velhinha do meu lado. Abraão vai falar assim: já estou até banguelo, já caiu tudo. Aí Deus chega para ele e fala: estava com 99 anos, daqui um ano, próximo vez que eu voltar, estará com as crianças no braço. As coisas é tão sobrenatural que Abraão, sabendo que é de Deus, Sara está lá e dá risada, não acreditando. Ô Sara, porque você está rindo aí atrás da tenda? Eu estou rindo. Você vai ver, Sara. O menino vai chegar. E o menino chega. Por quê? Ele pode ver que por Abraão entregar o seu filho para sacrifício, Deus falou assim: você vai ser pai de todas as nações. Pode ver que pela fé em Cristo Jesus,
Quem é considerado o pai da fé? Abraão. Então nós temos que imitar a fé de Abraão. Alguém que mesmo na perca, mesmo na hora doída, mesmo na hora improvável, porque era improvável Sara e Abraão ter filho. Hora improvável, 100 anos, acha? Como pode assim? Se hoje em dia as pessoas com 60 anos já é difícil, já foi pai. Mas Jacó, que é neto de Abraão, filho de Isaac, mesmo com as dores e as perdas, ele continuou, não abriu mão. Dores emocionais, dores da perca, aí ainda mais para frente, seu filho é dado como morto. E a Bíblia diz que Jacó, na sua velhice, pôde ver todos os seus filhos unidos. Foi um presente que Deus deu, não a Jacó, né, mas Israel. Qual é a alegria de todo pai na velhice? É ver seus filhos tudo reunido, tudo bem, a vida estabilizada, alguém de Deus. Se olhar e falar assim, graças a Deus meu filho é um pregador do Evangelho, graças a Deus minha filha canta, graças a Deus a minha família serve ao Senhor. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Uma promessa. Então na velhice talvez nós estamos na luta, na dificuldade. Quem sabe lá quando tiver com a bengalinha, você está sentado no primeiro banco da igreja, você vê a família entrando. Oh, glória a Deus. Estou vendo minha família adorando a Deus. Aí poder morrer feliz. Morrer alegre. Saber que não mais os seus vai perecer. Mas a Bíblia diz que Jacó, o seu filho, se perde, é vendido. O que eu queria que vocês entendessem aqui: Israel é alguém que luta. Israel é alguém que não desiste. Israel é o que não rega de nenhuma batalha. Pode ver que quando ele sai Jacó, ele sai corrido. Mas quando ele volta a Israel, ele enfrenta tudo. Enfrenta a perca, enfrenta seu irmão, enfrenta a luta, enfrenta a dificuldade, sem temorizar. Em nenhum texto da Bíblia a gente fala que Jacó ficou desesperado, a não ser o choro quando perde o seu filho, ou melhor, quando dizem que seu filho estava morto. Ó pai, eu acho que o bicho lá pegou José lá. Ó, a roupa dele está aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É a capa que o senhor fez para ele, ó. O bicho devorou. A Bíblia diz que Jacó chora. Jacó se lamenta, imaginando que José teria morrido. Filho de quem? De Raquel. Agora imagina, José morre. Quando Benjamim nasce, Raquel morre. Olha que vida! Podia falar, nossa, Deus não foi generoso com ele, né? Nasce um filho, morre a esposa, depois falam que outro filho morreu. Mas ele estava com a mente tão pequena que esqueceu que tinha mais 11 filhos. Esqueceu que os 11 filhos estavam ali do lado dele. Se tornaria a tribo de Israel. As 12 tribos vêm de quem? De Jacó. Que a Bíblia diz que quando eles estão naquele lugar que José se torna governador, ele é chamado. Ele se apresenta aos seus irmãos. Aí José fala para Faraó: meu pai está ali, ó, meu irmão, está todo mundo ali. Aí a Bíblia diz: Faraó, traga seus parentes para cá. A Bíblia diz que desce para o Egito
70 pessoas da família de Jacó. Olha, 70 pessoas. E talvez ele estava ali até aquele dado momento chorando por causa da vida de um. Esqueceu de mais 69 ou 70. Como pode nós sermos tão pequenos e ver Deus como se fosse pequenininho? Porque não, Deus fez isso, mas não fez aquilo, medindo a proporção do que quer que Deus faça. Nós temos que entender que os caminhos de Deus são maiores. Enquanto ele estava preocupado com seu filho José, Deus estava preparando José para que a nação de Israel, para que o povo de Deus não se acabasse. Porque, no entanto, quando Jacó morre, que os seus irmãos chegam para ele e falam assim: José, nós queremos pedir perdão aí, sei que nós cometemos algo contigo aí, com medo do irmão dele mandar matar eles. E José disse: fica tranquilo, meus irmãos, que todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bênção. José olhava de um ângulo diferente que eles. José tinha uma visão de Deus diferente que todos que ali estavam. Não via como o homem vê. Nós temos que ter os olhos de Deus, olhar para as situações com os olhos de Deus. E Deus, quando olha, Ele não vê um só da família, Ele quer salvar a família inteira. Ele não olha só para um: vou salvar essa aqui e essa aqui tá bom. Quando Ele alcança um da família, porque Ele quer salvar todos. Pode ver que quando Jacó era abençoado, todo mundo que estava com ele era abençoado. Perdeu a sua ovelha, Raquel. Talvez tinha sido os piores golpes que ele sofreu da vida. Talvez a fuga do irmão não foi tão dolorosa quanto a perca de Raquel. A luta com Deus talvez não foi tão dolorida quanto a perca de Raquel. Mas permaneceu. Deus falou assim: olha, como você é um cara que luta, como você é alguém que não retrocede, como você é alguém que vai para cima, como você é alguém que não se desanima, que quer algo, se seja uma pessoa obstinada por aquilo, diante das coisas de Deus. Não, eu quero alcançar este ano nem que for uma alma. Não, eu quero alcançar este ano nem que for 2 almas. Pedir para Deus. Não pedir só coisas para nosso benefício. Porque muitas das vezes nós, igual muitos fazem aí, projeto de vida 2023, projeto de vida 2024, vê se alguém escreve lá: este ano eu quero ganhar tantas almas. Não, esse ano eu quero uma casa, esse ano eu quero um carro, esse ano eu quero uma porta aberta, esse ano eu quero um marido, esse ano eu quero uma esposa. Ninguém pede: este ano eu quero ganhar 3 almas. Porque olha como o homem vê. Ninguém pede: esse ano eu quero dom de cura, esse ano eu quero dom de discernimento do Espírito. Pode olhar naqueles lábios, se tiver 1 ou 2 é errado. Não, faz o seu pedido aí. É errado fazer o pedido? Não. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pede as coisas para o reino de Deus. O que a Bíblia diz em Tiago? Pede e não recebe, por quê? Pede mal. Pede só para gastar em seus deleites ou em suas vontades. Mas eu não tenho sabedoria. Peça a Deus que lhe dará gratuitamente. Temos que entender isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você vai pedir a Deus, aonde você estiver, vai pedir sabedoria a Deus, vai pedir dons, vai pedir fruto do Espírito. Pastor, mas eu não posso. Hoje não, hoje você não vai pedir nada para você se não for espiritual.
Hoje é dia de você pedir algo de Deus para que a sua família seja alcançada. Porque os bens não vai trazer sua família para Jesus. O que vai trazer sua família para Jesus é uma vida com Deus. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nesta noite eu oro, Senhor. Aqui estão as vidas que qual o Senhor trouxe. Deus, eu acredito, Pai, que o Senhor dá para nós segundo aquilo que nós pedimos. Então nesta noite nós queremos pedir de Ti, Senhor, sabedoria para ganhar almas, sabedoria, Senhor, para fazer melhor a Tua obra, sabedoria, Senhor, para conquistar discernimento de espírito, busca de dons, frutos do Espírito, Senhor. Sabedoria para que nós podemos entender qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade sua para as nossas vidas. Porque muitas das vezes, Senhor, nós temos pedido algo e não sabemos o que estamos pedindo. Por isso que muitas das vezes não recebemos. Então nos ajuda nesta noite, Senhor. A cada um de nós, a cada irmão que estiver, Senhor, ouvindo esta oração, aonde ele estiver, toca neles, Pai, de uma forma sobrenatural, assim como o Senhor tocou em Jacó. Muda a história deles como o Senhor mudou a de Jacó. Muda, se precisar, também o nome, para que o Senhor seja glorificado. Porque nossa família precisa de Ti, Senhor. A nossa família depende de Ti, Senhor. A nossa família precisa alcançar a salvação. E é promessa de Ti para nossas vidas, Senhor. Então abençoa, Deus, de uma forma sobrenatural. Abra, Senhor, as janelas dos céus. Abra, Senhor, as janelas dos céus. Manifeste o Seu querer sobre a nossa vida. Que nós não venhamos ficar atrelados a sentimentos. Que nós não venhamos ficar presos, Senhor, a situações. Que nós não venhamos ficar enroscados em embaraço deste mundo, desta vida. Mas venhamos, Senhor, ter de Ti aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim como o Senhor revelou as coisas para Jacó. Assim como o Senhor entregou para Jacó aquilo que ele precisava. De não mais aquele que sai anudado, aquele que toca pelo tornozelo, mas sim o nome de Israel, o que luta com Deus, o que vence as batalhas, o que pode mudar a história, porque a vida pode ser transformada. Manifeste de uma forma sobrenatural, Senhor, sobre a Tua igreja, e alcance aos seus. Tire, Senhor, da vida deles a enfermidade espiritual, tire da vida deles as enfermidades emocionais, tire da vida deles enfermidades espirituais, tira a cegueira, tira a surdez, tira a mudez, faça com que eles possam falar, ouvir a Tua voz, que eles possam entender o que o Senhor tem para cada um, porque sabemos que muitas das vezes estamos amarrados a situações que vêm do coração, a emoções, Senhor. Quantos estão emocionados? Quantos estão tristes? Quantos estão chorosos? Quantos têm visto só a perca, Senhor? Quantos, Senhor, abriram mão porque perderam? Eles perderam mais quando abriram mão de Ti do que quando teve a perca, seja ela de esposa, seja ela do marido, seja ela do pai ou da mãe. Toca agora neste coração, Senhor, assim como o Senhor tocou na vida de Jacó, para que possa ser mudado, que ele possa deitar hoje um Jacó e acordar amanhã um Israel, um lutador, um que acredita no Senhor, que pode mudar, um que faz as coisas todas diferentes, como fez a vida dele, Senhor, um homem que saiu fugido da casa de seus pais e volta vitorioso, porque colocou o Senhor, e quando estava na sua momento difícil, onde não tinha pai, onde não tinha mãe, não tinha proteção de ninguém, onde estava sozinho, dormindo no relento, ele fez, Senhor, voto contigo, e o Senhor o honrou. Faça na vida desse Senhor que talvez hoje está triste, está chorando. Este que está chorando, Pai, sara essas feridas. Este que está com a ferida ardendo no coração, Senhor. Este que está com a ferida que ele acha que nunca vai ser cicatrizada.
Este que está com uma ferida que acha que nunca vai haver cura. A ferida da perca, Senhor. O pior é perder a tua presença, Deus. O pior é perder a tua presença e ele não conseguiu dar conta, Senhor. Tira este queimado coração, tira esta dor, tira esta angústia, esta aflição, tira este medo, tira essa enfermidade emocional. Em nome de Jesus, ó Deus, manifeste o teu poder nesta noite. Oh, santo, santo é o teu nome. É o que eu te peço nesta noite, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa receber o toque de Deus aonde você estiver, seja na sua casa, seja no seu carro, seja aonde você estiver assistindo, ou você que está aqui hoje, sinta o toque de Deus, no poder do nome de Jesus. Ele quer tirar toda a ferida emocional da tua vida. Eu lhe peço, Pai, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.